quando eu presidia a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Acredito que cumpri uma missão relevante, não deixando na minha mesa nenhum tratado internacional importante para ser aprovado. Nós aprovamos tudo que foi matéria de Estados Unidos e Israel, e muitas portas foram abertas para que eu pudesse ir ao exterior. E eu aproveitei que o presidente Bolsonaro se concentrava muito nas questões internas e acabei, né, dando esse giro, e muito bem recebido. Hoje em dia, você pode ver, por exemplo, o primeiro-ministro Vítor Orbán estava hoje tuitando apoio ao Jair Bolsonaro, né? Você tem o Trump, com frequência também converso com o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, essa envergadura internacional também é o que me permitiu desempenhar esse trabalho aqui nos Estados Unidos. E eu não tenho feito nada diferente do que os nossos opositores fizeram no passado, né? Apenas denunciando aquilo que, no nosso ponto de vista, são violações de direitos humanos. Eu acho que não é justo você querer punir uma pessoa por fazer isso. Senão, a gente vai mandar de volta para a Venezuela quem denuncia o regime do Maduro, mandar de volta lá para o Ali Khamenei, todo mundo que denuncia o regime do Irã, e assim por diante. Vamos lá, satisfação estar com vocês aqui. Demori, Diogo também, né? Legal, bacana que você esteja aqui conosco. Sei que não será fácil, né? Vão vir perguntas incômodas e polêmicas, mas no final, deixa o público fazer o seu próprio julgamento. Deixar claro também que alguns jornalistas ficaram com medo aqui também, né? Esses dois toparam, mas tem muito falando, não, acho melhor não, na próxima você me chama e tal. Então Exatamente. Também teve isso. Também teve isso. Só para né? te dar, se quiser começar, Vilela, acabei de ver aqui na imprensa que as minhas contas bancárias estão bloqueadas, né? Alexandre de Moraes acabou de bloquear as minhas contas bancárias, mas obviamente em nome da democracia, né? Mas isso que eu ia pedir isso, antes de a gente começar com as perguntas, Eduardo e o Paulo pode te ajudar também nisso. Vamos dar um contexto geral, uma linha do tempo, claro que com a tua visão, com a tua percepção do que está acontecendo, até chegar no dia de hoje. Um resumão, e aí a partir daí a gente começa as perguntas. Foi para o Paulo ou foi para mim? Para você, com o Paulo, ele pode te ajudar e complementar, mas tá. eu queria, a partir da tua visão, daí dos Estados Unidos, o que aconteceu desde aquele dia que você participou aqui, quando teve a votação para o Bolsonaro, até hoje, o que está acontecendo? Vamos lá. Eu de fato, eu tenho uma entrada muito boa aqui a diversas autoridades americanas, porque basicamente, desde antes de 2018 até, eu tenho trabalhado esses contatos internacionais, né? Sempre vi muito valor em fazer esse tipo de coisa, porque eu vi que a esquerda acaba fazendo isso de maneira muito mais organizada, né? Eu até costumava falar, o que sai na Folha de São Paulo é o que sai no Le Monde, no The Guardian, no New York Times, e eles são muito bem conectados. Então, você pode ver, por exemplo, no passado, quando teve aquela campanha lá para a libertação do Lula, o Zanin vivia nos fóruns internacionais, né? Depois até o próprio Boulos foi a Portugal, foi a outros países, e na verdade o que eu estou fazendo aqui é basicamente isso, só que tem algumas diferenças, né, nas nossas atividades em matéria de mérito. Por quê? Porque eu, começando agora a contar essa história propriamente dita, Vilela, o Trump me citou aqui no CPAC. CPAC é o maior evento de conservadores do mundo. Acontece desde 1973, começou com Ronald Reagan. A última versão foi agora em fevereiro, em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, e o Trump ele me citou no meio do público. Ato contínuo, eu retornei ao Brasil e eu comecei a ver alguns parlamentares de esquerda subindo na tribuna e dando alguma entrevista, subindo o tom, dizendo que eu estava fazendo uma conspiração contra o Brasil, né, um ataque à soberania e tudo isso que vocês conhecem. Então, quinta-feira, por um acaso, dias antes eu havia comprado um voo. Eu liguei para minha esposa, falei, amor, vamos viajar para os Estados Unidos, tem um amigo nosso aqui que está convidando a gente. E aí ela falou, vamos ver um feriado. Só que não tinham muitos feriados prolongados. E aí eu falei com ela, vamos dar uma olhada, ver como é que estão os preços para ir no Carnaval. E os preços estavam bons. Decidimos ir no Carnaval, que é um feriado que o Congresso fica uma semana, basicamente, de recesso. E, por coincidência, né, essa passagem que a gente havia comprado pouquíssimos dias antes, na quinta-feira, peguei um voo e vim aqui para os Estados Unidos. Né? Sexta-feira, se não me engano, comecei a ver matérias na imprensa, onde o Alexandre de Moraes havia enviado para o PGR uma demanda do líder do PT, né, o deputado Lindbergh Farias, pedindo para apreender o meu passaporte. Como eu já sei o modus operandi do Moraes, onde ele não se importa muito com a lei, porque ele já sabe que é muito difícil a atual composição do Senado fazer o impeachment dele, o que, na minha opinião, seria o mais justo nesse momento, ele mandou o expediente para o PGR
para o PGR responder sim ou não e deu 5 dias de prazo. Ou seja, ele muito provavelmente não sabia que eu estava nos Estados Unidos. E uma vez aqui, eu esperei o PGR dizer se iria ou não apreender o meu passaporte. Isso seria para esculachar, né, porque o meu partido já estava me indicando para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que, por exemplo, analisará, dentre outros projetos, cerca de 37 acordos que o Lula assinou com Xi Jinping. Algo muito interessante para o atual governo. Então, fiquei aqui, esperei os 5 dias, 6, 7, 8, 9, veio uma entrevista do PGR, ele falou que ele não julgava o meu caso porque não era relevante, e depois de 18 dias sem resposta, eu anunciei que não retornaria ao Brasil. 2 horas após o meu anúncio, o Procurador-Geral da República, né, Gonê, então declarou que a minha atividade aqui não era ilícita. No mesmo dia, Alexandre de Moraes arquivou o processo. Eles não queriam, Vilela, me dar o rótulo de perseguido. E poderiam falar, né? Eduardo não responde nada ao Brasil, ele não volta porque ele não quer, etc. Deu a chance para emplacar essa narrativa. No entanto, e aí já encaminhando para o final, ocorreu aqui uma oitiva do secretário de Estado Marco Rubio, que é o equivalente ao nosso chanceler, é o 01 da parte internacional do presidente Donald Trump. Uma oitiva dele, uma audiência pública no Congresso, em que ele respondeu ao deputado Corey Mills, o qual eu havia encontrado uma semana antes. Ele respondeu que sim, que muito provavelmente o Alexandre de Moraes seria sancionado pelos Estados Unidos. E aí mudou da água para o vinho. O que 2 meses antes não era motivo de uma investigação, agora eles desarquivaram o processo e voltaram a vir atrás de mim, ameaçando com mais de 12 anos de cadeia. Porque essa é a passa de 12 anos de cadeia, somadas todas essas penas que eles me acusam. Estão me acusando de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Estão me acusando de coação mediante processo, e tem mais um outro crime ali, acho que é obstrução de justiça. Obstrução de justiça, eu acho. Não sei se estou me alongando, deixa eu saber, tá, Vilela, mas eu já tô encaminhando para o final. Tá. Então, depois disso tudo, o Alexandre de Moraes ele começou a cada vez mais dobrar a aposta, né? E a gota d'água foi quando ele colocou a tornozeleira agora no Jair Bolsonaro que seguiu todas as ordens do Moraes, mesmo entendendo ilegais ou inconstitucionais, mas ainda assim, Moraes agora basicamente coloca, né, o presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e até proibido de dar entrevista, coisa que não ocorre nem com traficantes de drogas no Brasil. Enfim, isso daí acho que é uma parte até que a gente vai concordar, né? O Demorê foi muito crítico, inclusive, nesse ponto, com relação ao Felipe Martins, e nós estamos aqui nesse momento de hoje, onde o Trump, né, colocou tarifas no Brasil. As tarifas do Brasil são as maiores do mundo, né, dessa última leva, justamente porque o Trump tem dito que existe um problema institucional. E a minha crítica é para com aqueles que acham que vão resolver essa situação apenas olhando com foco na parte comercial. Isso não ocorrerá. O Trump tem dito reiteradamente que não é só Bolsonaro, são seus apoiadores. Tem a questão da decisão das Big Techs do Supremo Tribunal Federal. Não era o meu desejo, tá? Sempre trabalhei para sanções individuais no Alexandre de Moraes, mas, né, o presidente Trump, dentre as alternativas dele, escolheu essa, e eu acredito que agora é o momento da gente fazer pressão para que acabe com esse sistema, né, de julgamentos antecipados, de juízes fazendo declarações na imprensa, perguntas do tipo por que o Jair Bolsonaro está sendo julgado na Suprema Corte, quando ele não tem mais foro por prerrogativa de função, deveria iniciar o processo dele na primeira instância. Enfim, a gente está expondo, basicamente, toda essa perseguição contra o Jair Bolsonaro. Então, não vale ser nós. Nem só contra o Jair Bolsonaro. Você me permite pular aqui um pouco em cima de você, Eduardo, te interromper um minuto, que eu acho que vale para o Vilela, que talvez ele esteja interessado na linha do tempo desde o início. Sim. Porque esse foi um processo que começou ainda em 2022. O que aconteceu em 2022? E esse é o meu entendimento pessoal, não falo aqui necessariamente pelo Eduardo, ele pode concordar ou não, mas em 2022 o Brasil foi vítima de um verdadeiro golpe. O entendimento é que o Alexandre de Moraes deu um golpe de Estado que se consumou em 2022 na condução do processo eleitoral naquele momento, um processo que não teve absolutamente nenhuma isonomia e que se utilizou de um sistema com diversas vulnerabilidades e que não contava com a credibilidade da população, de boa parte da população brasileira, milhões e milhões de pessoas
questionavam e ainda questionam a credibilidade do nosso sistema eleitoral.